Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes aí com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, onde nós estamos iniciando aqui, irmãos, mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez nós estamos aqui, irmãos, para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira. Você que quiser conhecer o Ministério Segundo o Coração de Deus, Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na EQNO 5, Conjunto G, lote 55. Temos os cultos ali nos domingos, culto da família às 19 horas. Temos também consagração nas terças e quintas-feiras a partir das 8 horas. E temos também culto de cura e libertação nas quintas-feiras e estudo da palavra de toda quinta-feira. Amém, irmãos? Toda quinta-feira, estudo bíblico da palavra para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tô ouvindo um barulhinho aqui. Deixa eu ver se eu soluciono, né? Se der algum problema aí, os irmãos me falem. Porque parece que tá dando algum barulhinho aqui no meu fone, né? Se o som estiver chegando bom aí, irmãos, os irmãos me falem aí. Ou se tá dando algum ruído, os irmãos me falem aí em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula nessa noite de hoje. E já vou estar colocando aí na tela, glória a Deus, vou estar colocando na tela a lição desse trimestre e a lição também dessa aula de hoje. Glória a Deus. Estou ouvindo um barulhinho aqui, tem um ruído, né? Irmã Daniele falou que tem um ruído. Deixa eu ver se eu arrumo aqui, irmãos. Não estou conseguindo tirar o ruído. Tá atrapalhando, irmãos? Os irmãos me falem aí se esse ruído tá atrapalhando ou se vai dar pra fazer a aula aqui. Acho que daqui a pouco ele diminui. Amém? Tô mexendo aqui em algumas coisas na mesa.
Tá com ruído, né? Deixa eu ver aqui o que eu faço, meu Deus. Pedro, me ajuda aqui. E esse outro aqui não tá funcionando. Esse é o microfone. Parou. Não, ainda tá. Glória a Deus. Espera aí, esse aqui parou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aí, beleza. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus de glória. Acho que melhorou, né? Deus poderoso, Deus maravilhoso. Irmãos, eu acho que melhorou, né? Acho que deu uma melhorada aí. Pedro, coloca aí no comentário aí se melhorou. Se eu posso abaixar mais um pouquinho o volume do microfone. Eu creio que vai dar pra... Melhorou, né? Melhorou e depois nós vamos estar solucionando aqui em nome de Jesus. Às vezes é só a limpeza na mesa. Mas vamos lá, irmãos. Vamos lá para essa aula de hoje. Qualquer probleminha, os irmãos coloquem aí no comentário, né? Que Deus abençoe nossa irmã Nilde, nossa diaconisa Daniele também, toda a família, né? Deus abençoe minha família que está aí também. Deus abençoe o irmão Jonathan, irmão Samuel, irmão Vitor, toda a família, né? Que Deus vá abençoando. E você que for entrando também, que Deus venha abençoando sua vida. Nós estamos na lição número 4 do quarto trimestre de 2023. Quarto trimestre de 2023 tem como tema Até os confins da terra, preparando o evangelho a todos os povos, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos lá na lição número 4, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. Glória a Deus. Então esse é o tema de hoje e você que perdeu alguma lição, pode ir aí nas gravações no Facebook, no YouTube, né? Que você vai estar aí acompanhando todo o trimestre em nome de Jesus. Lembrando que aqui nós estamos lendo a revista, né? Resumidamente. Então você que tem a sua revista na sua casa também, você pode estar estudando, né? Juntamente com a família aí, é bênção de Deus também, estudar com a família toda a revista. Aqui nós fazemos um resumo, mas nós pegamos aqui o principal de cada tópico da lição. Amém? Então vamos lá para o textuário. Deus abençoe também. Boa noite, nossa irmã Francisca Maria, o Vânio, né? E toda a família também. Que Deus abençoe. Francis, perdão. E que Deus abençoe também toda a família em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, textuário está aqui em João 3,16. João 3,16. Textuário, né? Esse textuário também é considerado o textuário da Bíblia também, irmãos. É o que norteia ele, né? Da base, né? A todo o Evangelho. E olha só o que diz o textuário em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso textuário e nós já vamos para a nossa verdade prática, que diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então Deus fez do seu único filho, né, um missionário. Nós já estudamos aqui em várias lições sobre um Deus missionário. E hoje nós vamos também aprender que o Filho de Deus também é o Filho de Deus missionário, né? É um Jesus missionário. E aqui fala que a igreja é a sucessora. Aí nós vamos entender um pouquinho melhor, né, no decorrer da lição. Vamos para a leitura bíblica que você vai ler na sua casa. Está em Isaías capítulo 61, versículo 1 até o 2 e Lucas 4, versículo 17. Lucas 4, versículo 17. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na minha revista aqui. Lucas 4, versículo 17. Está faltando o 0 ali. É versículo 17 ao 20, irmãos.
eu estranhei aqui, né? Mas deu uma conferida. É Lucas 4, versículo 17 ao 20. Leitura que você vai ler aí na sua casa. Então vamos aqui para a apresentação da lição. A lição tem 3 objetivos. Ó, nossa irmã Daniela aí está atenta. É até o versículo 20, é isso mesmo. A nossa apresentação da lição tem 3 objetivos, essa lição. Primeiro objetivo, revelar o Deus missionário no Novo Testamento, mostrar as missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E o terceiro objetivo, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Amém? Vamos lá para a introdução da nossa lição. A introdução diz: a paz do Senhor, irmão Hélio Lopes. Deus abençoe, irmão Hélio, e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Introdução diz: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. 2 coisas aqui para a gente comentar. Primeiro, destaquei aqui em vermelho. Ó. Lembrando, irmãos, eu leio a revista, né, resumidamente. Amém? Você vai ler ela toda na sua casa, mas aqui é resumidamente. Então eu destaquei aqui em vermelho, irmãos. Um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Deus, ele enviou seu Filho como missionário sobre essa terra, está lá em João 20, 21. E também ele teve um plano de resgate, né, sobre toda a humanidade. E esse plano de resgate, ele envolve todos os seus seguidores. Aqui nós já vemos uma verdade muito importante para mim e para você. Todos nós que somos seguidores de Jesus, nós temos uma missão. Já falamos aqui em outras lições também. Tem um chamado, irmãos, que é um chamado universal. Esse chamado universal envolve todos os seguidores. E qual é, pastor William, esse chamado universal? Esse chamado universal é o chamado de fazer o ID. É o chamado de fazer missões. É o chamado de pregar o evangelho. É o chamado de sermos testemunha de Jesus. Então, pregar o evangelho não é uma função só dos pastores, não é uma função só dos evangelistas, dos obreiros, né? Não é uma função só de quem tem cargos na igreja, não, irmãos. O chamado de fazer o ID é para todo crente, todo cristão. Todos aqueles que levantaram a mão e receberam Jesus como único, suficiente Salvador, têm o chamado de fazer discípulos. Discípulos de todas as nações. Daqui a pouco nós vamos estar lendo aqui vários versículos, né? Para estar confirmando isso. Outra coisa que eu quero comentar aqui também para os irmãos. No finalzinho aqui, ó, da introdução tem: Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão de ser pescador de homens, né? Irmãos, uma das frases mais bonitas que eu acho na Bíblia é essa. É quando Jesus chegou ali para os discípulos e falou, né? Eu farei de vocês pescadores de homens. Pai do Senhor, minha prima Cici, né, já está aí também. Deus abençoe, Cici, boa noite. Deus abençoe também a nossa diaconisa Roberta, que já está aí também. Boa noite, a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todos os irmãos que têm acompanhado, é uma bênção do Senhor. Então, irmãos, uma das frases mais bonitas que eu acho na Bíblia é essa. É quando Jesus chega para os discípulos e fala: olha, eu farei de vocês pescadores de homens. Certa vez eu estava na igreja, olha só, irmãos, uma experiência aqui rapidinho. Certa vez eu estava na igreja e pensando sobre isso, né? Eu pensando, nossa, mas deve ser bom ouvir isso, hein? Deve ser uma coisa tão maravilhosa ouvir isso. E eu era um novo convertido, novo na fé. Certa vez eu estava no culto, né? E sempre eu pensei nisso. Nossa, mas como deve ser bom ouvir isso? Aí certa vez eu pensei, será que algum dia eu vou ouvir isso? Aí, irmãos, estava num culto, um dia de domingo, um culto abençoado. E Deus levantou uma profeta. Essa profeta saiu lá do altar, estava pregando, né? Saiu lá do altar e chegou em mim, né? No meu ouvido, né? Não falou ali para todo mundo ouvir não, mas chegou no meu ouvido e falou comigo. Falou, olha, eu farei de você pescador de homens. Irmãos, eu me arrepiei todo. Me arrepiei, chorei. Achei uma coisa mais linda, né?
Então, irmãos, isso no começo do chamado é algo muito forte de se ouvir, né? É muito forte de se ouvir. Eu ouvi isso e eu creio, né, que Deus tem usado a minha vida, usado a sua vida também, para alcançar outras vidas, outras almas. Eu não sei quantas almas você vai ganhar neste mundo, quantas almas você vai ganhar nessa terra. Mas, irmãos, a Bíblia fala que para Deus uma alma já vale mais do que o mundo todo. Então imagine, né, você ganhando uma alma ou várias almas. Na sua família você está fazendo discípulos também. Quando você ganha a sua família para Jesus, ou quando você mantém a sua família dentro da arca, isso aí já é maravilhoso demais, né? Você vê o chamado de Noé. Noé não ganhou milhares de vidas ali não, mas ele conseguiu ganhar a sua família. Conseguiu levar a sua família para dentro da arca e não somente levar, mas manter a sua família dentro da arca. Então eu quero dizer que eu e você já temos esse chamado de sermos pescadores de homens, irmãos. E isso é o chamado mais maravilhoso que você pode ter na sua vida. Muitas pessoas quando começam ali a servir a Jesus, ou muitas pessoas quando começam ali a ir para a igreja, frequentar a igreja, ou conhecer o evangelho, tem muitas vidas que se preocupam com prosperidade, né? É muito pregado sobre isso, prosperidade, de prosperar, de enriquecer, de receber bênção. Tudo isso é bom. Tudo isso também se vem de Deus, é bênção. Mas, irmãos, eu creio que o chamado mais maravilhoso é você se tornar um pescador de almas. Um pescador de homens. Isso é o chamado mais lindo que você pode ter para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, dito isso, já vamos aqui avançar para o tópico 1. O tópico 1 já está aí na sua tela e tem como título O Deus Missionário Revelado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo seu grande e sublime amor. Olha só, já falamos em outras lições também. Você que perdeu a lição número 1, número 2, número 3, né? Você pode voltar ali no Facebook, no YouTube e acompanhar as outras lições, né? Sempre que tiver um tempinho, coloque aí o estudo, que vai ser uma bênção para a sua vida. Então, irmãos, nós já falamos sobre isso, sobre a função de Israel, a missão de Israel no Antigo Testamento. Muitas vezes nem Israel mesmo, ele entendia a sua missão. Às vezes os israelitas, né, os judeus ali, muitas vezes, eles pensavam que só eles é que receberiam a salvação, que só eles eram o povo escolhido de Deus. Mas a revelação de Deus ela é progressiva. Deus ele foi revelando progressivamente que ele pretendia alcançar outras nações também e alcançar todos os povos de tribos, línguas, nações, etnias diferentes. Tanto que Deus, no Antigo Testamento, ele muitas vezes ele mostrou a sua bênção e até enviou profetas para pessoas estrangeiras também. Falamos aqui da viúva de Serepta, né? Falamos de Naamã. Naamã acho que nós não chegamos a falar não, mas eu quero lembrar de hoje, né? Naamã também, né? Naamã, um soldado ali sírio. Então, irmãos, todos esses foram alcançados por Deus, porque Deus já pretendia ali, né, alcançar outras nações também. Então, aqui vai dizer que Israel, ele não alcançou, né? Ele foi um instrumento de Deus usado para alcançar o objetivo divino, mas ele não alcançou. Então, essa missão, ela continua na minha e na sua vida. Depois, Deus ele revelou a igreja no Novo Testamento. Hoje em dia, nós fazemos parte da igreja e hoje em dia, eu e você temos essa missão de completar, né? Completar esse chamado que Israel não alcançou. A Bíblia fala que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A igreja agora tem essa missão. E aqui eu já quero ler a primeira referência para basear aqui, né, isso que nós estamos falando. A primeira referência que já está aí na sua tela. Olha que interessante. Quando Jesus estava na terra, quando Jesus estava aqui sobre essa terra, ele disse isso, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha o que Jesus disse quando estava na terra.
eu sou a luz do mundo, né? Foi isso que ele disse. Mas, irmãos, quando estava perto de Jesus morrer naquela cruz, de Jesus ressuscitar e Jesus subir aos céus para ficar assentado à destra de Deus Pai, sabe o que ele disse? Quando estava perto de Jesus deixar essa terra, olha só o que ele disse, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, quando Jesus estava nessa terra, ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas quando estava perto de deixar essa terra, ele passou essa missão para a igreja. Ele falou para a igreja, para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Então nós estamos continuando essa missão que Israel não alcançou, a missão que Jesus também começou nessa terra, agora nós estamos continuando essa missão. Jesus, quando se ascendeu aos céus, ali no livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer que ele subiu às nuvens e ali os discípulos ficaram observando ele subir, né? Os discípulos ficaram olhando ele sumir entre as nuvens. Eu imagino que os discípulos ficaram ali atônitos, né? Olhando, falando, nossa, o mestre está subindo aos céus. Eu entendo que eles ficaram maravilhados. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava subindo aos céus, apareceu ali um varão de branco, né? E falou para os discípulos, falou, o que é que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é o mesmo Jesus que vai descer também sobre as nuvens. Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele também voltará um dia. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Eu entendo que os discípulos estavam ali todos bobões, né? Olhando Jesus subir aos céus. Mas esse varão veio para falar o seguinte, não é para vocês ficarem parados. É para vocês também fazerem a obra. Não fiquem aí parados, admirados, não. Vão e façam a obra, porque esse Jesus, ele vai voltar um dia. E vocês têm que anunciar que da mesma maneira que ele subiu aos céus, ele vai voltar também para buscar uma igreja lavada e remida. Amém, irmãos? Então nós somos a luz do mundo, nós estamos continuando a missão de Jesus. Nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos os olhos de Jesus nessa terra e nós somos a boca de Jesus. Nós não falamos aqui no começo sobre a questão de ser pescadores de homens? Tem uma coisa interessante também sobre ser pescador de homens. Irmãos, um pescador, ele tem experiência na pescaria. Ele adquire experiência na pescaria. Um bom pescador, ele é capaz ali, irmãos, ele é capaz de conseguir uma boa pesca. Mas para isso, existem algumas características. Existem algumas características ali que caracterizam um bom pescador. A primeira característica, que o bom pescador, ele zela, né, pelo silêncio. Um bom pescador, ele valoriza o silêncio. Então, muitas vezes nós vamos ter que ficar em silêncio, observando, e na hora de falar, o próprio Espírito Santo vai colocar palavras na nossa boca. É falar no momento certo, e na hora de falar, o próprio Espírito Santo vai colocar palavras na nossa boca. Mas o bom pescador, ele valoriza o silêncio, ele observa todo o ambiente, porque antes da gente sair falando, a gente tem que observar. Você sabia disso, irmãos? Você vai chegar aí numa Cracolândia, no hospital, na rua, no ônibus, seja onde for. Primeiro você vai observar todo o ambiente. Porque um bom pescador, ele é observador, ele observa, né? Certa vez eu estava lá no meu trabalho lá, aí chegou um colega de trabalho. Esse colega de trabalho, ele tinha acabado de se converter, né? Tinha pouco tempo que ele tinha se convertido. E aí, irmãos, ele começou ali a pregar. Ele começou a falar ali do evangelho. Irmãos, mas ele falou de uma maneira tão agressiva. Ele falou assim de uma maneira, vamos falar da maneira popular, né? Ele falou assim de uma maneira tão chata, que acabou, irmãos, que no lugar dele atrair as pessoas, né? Atrair a atenção das pessoas, as pessoas estavam querendo se afastar dele. Nem eu também, que era novo convertido, estava aguentando. Porque ele chegou de uma maneira assim, irmãos, muito com falta de sabedoria, né? Chegou de uma maneira assim que não tinha a sabedoria de Deus. Chegou ali com muito julgamento. Aquela pregação que fala assim, ó, se você não se arrepender, você vai pro inferno, isso é pecado, isso e aquilo. E não é assim, irmãos. Nós temos que chegar com bastante sabedoria. Saber chegar. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, as pessoas, elas vão parar para ouvir. Nós vamos chamar a atenção das pessoas, nós vamos prender a atenção das pessoas.
Não pelos nossos próprios talentos, pela nossa eloquência, não, mas pelo poder do Espírito Santo. Então ele chegou de uma maneira muito agressiva, ele chegou ali com seu próprio entendimento, e ali as pessoas não aguentavam nem ficar perto dele. Isso foi uma experiência para a minha vida também, porque eu pensei, a gente tem que saber como pregar o evangelho. Então, senão, no lugar de atrair, nós vamos o quê? Afastar essas pessoas. Então, um bom pescador, ele valoriza o silêncio para observar todo o ambiente. Ele também fala na hora certa. E um bom pescador também, ele toma muito cuidado com a segurança. Um bom pescador, quando ele vai para a pescaria, ele preza muito pela segurança também. Nós vamos muitas vezes para lugares perigosos. Então temos que ter segurança. A nossa maior segurança vem de Deus. Mas nós temos que observar tudo, todos os perigos que cercam aquele lugar também. E um bom pescador também, ele leva bons instrumentos. Ele tem instrumentos, né, de qualidade. Bons instrumentos. E qual é o instrumento que o pescador de homens tem que ter? O instrumento que o pescador de homens tem que ter é a oração. É se revestir das armaduras de Deus. É a palavra de Deus, né? Palavra, oração, se revestir das armaduras de Deus. São os instrumentos que o pescador de homem vai levar. E também, irmãos, saber como aconselhar, né? Então são todos esses instrumentos que Deus ele vai nos ensinando a usar. Saber responder tudo aquilo que nos for questionado. Não estou dizendo que você tem que conhecer toda a Bíblia, não. Mas a Bíblia fala que nós temos que saber responder à razão da nossa fé. Saber explicar por que nós cremos em Jesus. O plano de salvação, né? Então tudo isso são instrumentos, ferramentas que um bom pescador ele leva também. Outra característica do bom pescador. O bom pescador ele é paciente. O bom pescador ele é paciente. Eu gosto de pescar, irmãos. E às vezes eu já fui com amigos meus, né? Pescar. Tem amigos meus, irmãos, que nós vamos pescar, que eles mal chegam no lago ou no rio, onde seja, né? Eles mal chegam, passa ali 10 minutinhos, 20 minutinhos, já querem desistir. Se o peixe não beliscar, eles já querem desistir. Eles já falam, aí não tem peixe não, eu vou embora, e não tenho paciência para isso não, vou ficar ali deitado ou sentado. Querem desistir. Passa ali 10, 20 minutinhos. Mas um bom pescador, irmãos, ele tem que ter o quê? Paciência. Mesmo que demore. Mesmo que demore a pescaria. Mesmo que demore você pescar o primeiro peixe. Mas você tem que ter paciência. Porque às vezes quando você pesca o primeiro, você começa a pegar um atrás do outro. Às vezes você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas sem pegar nada. Mas quando você pega o primeiro, você começa a pegar um atrás do outro. Então é paciência, irmãos. No tempo certo, o peixe vai beliscar a isca. E aí você vai começar a pescar. Amém? Estamos fazendo essa comparação porque é uma comparação que nos ensina também. Então é isso. Valorize o silêncio. Observe todo o ambiente. Tenha os instrumentos certos. E também tenha paciência. Que aí Deus vai te tornar cada vez mais um pescador de excelência. Amém? Então, dito isso, já podemos passar para o subtópico 2. Subtópico 2 diz: uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E aqui a leitura diz: o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Tá vendo, irmãos? O chamado que Deus deu para o próprio filho. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Talvez você tenha só um filho, talvez você tenha 2 filhos ou mais, né? Nós também estamos fazendo discípulos dentro da nossa casa. Se o próprio Deus quis fazer do filho dele um missionário, é isso que nós devemos desejar também para os nossos filhos. É isso que nós devemos desejar também para a nossa família. Ter uma família missionária. Você sabia que uma família missionária tem muito mais chance de ganhar mais almas para Jesus também? Você sabia, irmãos, uma família missionária? Eu louvo a Deus, porque na minha família a minha esposa está na presença do Senhor, né? Os meus filhos também são músicos, tocam, né? Minha filha também toca, até prega a palavra também. Minha esposa também me ajuda na obra. Tem também outras pessoas da minha família também, né?
que estão na presença do Senhor. Então a família missionária tem muito mais chance de ganhar pessoas para Jesus. Olha a nossa diaconisa Daniele aí, né? A diaconisa Daniele também, ela tem o chamado ali, né, com as crianças. Ela prega para as crianças, tem o chamado infantil, chamado missionário infantil, né? E toda a família participa também. Então é muito bonito de ver isso, a família ganhando almas juntas para Jesus. E tem mais chance ainda de alcançar outras vidas também, né, irmãos? Porque as pessoas vão ver as nossas famílias também na presença do Senhor, todo mundo unido, né? Todo mundo indo para a igreja. Às vezes, irmãos, quando eu estou saindo aqui de casa, eu observo. Quando nós estamos indo para a igreja, que a gente se arruma, a gente veste uma roupa bonita, né? Se arruma ali, toma um banhozinho e a gente está indo para a igreja, as pessoas ficam nos observando. Ficam observando a gente saindo tudo junto, em família. E tem muitas pessoas que não estão ainda na presença de Deus, mas observam. E aí elas querem isso para a família delas. Porque tem muitas famílias que vão observar a sua família e vão pensar assim, nossa, olha que família linda. Indo para a igreja e minha família, meu esposo está ali no boteco, está bebendo. Meu filho ainda não está na presença. Meu filho está nas drogas, ou meu filho está nas farras, ou está no mundão. E aquela família ali unida. É isso que eu quero para minha família também. Tem muitos que vão se espelhar na sua família. E vão querer isso para a família deles também, irmãos. Então uma família missionária é uma bênção de Deus. Nossa diaconisa Osmarina, Deus abençoe diaconisa Osmarina e toda a família também, em nome de Jesus. Então perceba, se sua família não está ainda toda na presença do Senhor, não se entristeça por causa disso. Não desista, não perca a fé. Amém? Que Deus vai fazer a obra também. Mas se a sua família está na presença, isso é uma bênção do Senhor também, irmãos. Então Deus fez o seu filho um missionário. É isso que nós devemos querer também para os nossos filhos também. Dito isso, vamos avançar aqui para o subtópico 3, que já está aí na sua tela. Subtópico 3 diz: a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Tá vendo, irmãos? A tarefa ainda está inacabada da igreja de Cristo. Mas a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Está inacabada, mas não significa que não vai acabar, né? Deus, ele vai terminar a boa obra na sua igreja e através da sua igreja. Nosso irmão Jesuíno, Deus abençoe também nosso levita, em nome de Jesus. Então aqui a leitura continua dizendo, ó, essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho, com a mesma missão que passou a igreja do Novo Testamento, e atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Então tá vendo, irmãos? Aqui nós vamos falar um pouquinho da igreja da atualidade. A igreja da atualidade não pode perder essa essência missionária. Infelizmente, muitas vezes nós vemos, né, as igrejas, no lugar de pregar salvação, no lugar de pregar arrependimento, só querem pregar a teologia da prosperidade. Muitas vezes só querem pregar bênção. Muitas vezes só querem entregar revelação, o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer, né, na vida da pessoa, entregar bênção o tempo todo. Mas, irmãos, muitas vezes estão perdendo a essência das missões. As festas também, é bênção de Deus fazer festa na igreja, né, grandes congressos, é bênção fazer isso. Mas nós não podemos ficar só em quatro paredes, irmãos. É muito bom fazer festa, os cristãos vão estar lá, os crentes vão estar. Mas e aqueles que estão perdidos? Nos prostíbulos, nas cracolândias da vida, nas casas de recuperações, nos asilos, né, nas creches. Então a igreja não pode ficar somente em quatro paredes, não. A igreja tem que sair para fora também. Aliás, igreja vem disso, né, do grego eklésia, que significa chamados para fora. A igreja não é chamada para dentro de quatro paredes, não, é chamados para fora, para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Hoje em dia temos que ter cuidado também. Existe uma teologia e coach, né, que usa muitas técnicas humanas para você vencer na vida, mas isso não é a essência do evangelho. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com aquelas pregações também que só massageiam o ego do ser humano, que só massageiam o coração do ser humano, que só falam palavras agradáveis. Temos que ter cuidado com isso aí também, irmãos. O evangelho muitas vezes ele vai ser duro. O evangelho muitas vezes ele vai confrontar. Ele vai nos confrontar. Muitas vezes ele vai ferir o nosso ego. Mas a Bíblia fala que aquele que faz a ferida é ele mesmo que cura a ferida.
Amém, irmãos? Então nós temos que ter cuidado. Então aqui falou da igreja, olha só o que eu destaquei, ó, igreja na atualidade. E nós temos que entender o seguinte, os tempos são modernos, mas mesmo em tempos modernos, nós precisamos da mesma palavra. Irmãos, mesmo em tempos modernos, nós precisamos da mesma palavra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa história de atualizar a Bíblia, os irmãos já ouviram isso? Os irmãos que estão aí acompanhando, já ouviram isso? Essa questão de atualizar a Bíblia? Já ouviram falar disso? Temos que atualizar a Bíblia, irmãos. Nós não temos que atualizar a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Muitas vezes eles querem, né, adaptar a palavra de Deus a uma maneira pecaminosa de viver. E nós não temos que adaptar a palavra de Deus à nossa vida, não. Somos nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. A nossa irmã Nilde já ouviu, ó, que tem que atualizar a Bíblia. Isso é uma heresia, irmãos. Teve um pastor da Igreja Batista que foi até expulso da Igreja Batista por estar pregando isso. A Igreja Batista não admitiu, né, essa heresia e acabou ali expulsando o pastor, irmãos. Desligando o pastor da igreja. Por quê? Porque ele estava pregando essa heresia. Temos que ter cuidado. Tem muitos lobos em pele de cordeiro. Tem muitos que se dizem pastor e estão pregando aí, irmãos, que o pecado não tem nada a ver, né? Que a homossexualidade, o adultério, essas coisas, que Deus é amor, Deus perdoa tudo, né? Deus perdoa tudo, irmãos. Mas Deus perdoa é através do arrependimento. Se a pessoa continuar na mesma prática, tem igrejas aí, né, que estão se denominando igrejas inclusivas, que estão até fazendo casamentos, né, homossexuais. Então temos que ter cuidado com tudo isso. Então existe uma igreja na atualidade. Temos que ter cuidado com a igreja na atualidade. A igreja, ela pode ser, né, uma igreja atual, uma igreja moderna, mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda. Amém? Ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. É sempre bom relembrar isso, para que a gente não caia nas heresias. Ter cuidado, né, com essa questão de pregação coach, essa pregação que é só melzinho, que só agrada o coração, o evangelho. Quantas vezes, irmãos, Jesus já não foi duro no evangelho, né? Muitas vezes Jesus, às vezes a pessoa acha o pastor duro, mas quando eu olho para Jesus, irmãos, eu vejo que Jesus era até mais duro do que muitos pastores, né? Do que hoje em dia. Às vezes nós não temos coragem de ter a mesma dureza que Jesus já teve, né? Mas Jesus, irmãos, ele foi duro também quando precisava ser. Então temos que ter cuidado com essa modernidade toda de hoje aí, né? Para não perdermos a essência do evangelho. Amém? A pregação é sobre os céus, é sobre o arrependimento, é sobre mudança de vida. Não continuar na mesma vida, né? O céu aceita todos, mas ele não aceita tudo. Amém? Guarde isso na sua mente e no seu coração. Os céus aceita todos, mas ele não aceita tudo. Glória a Deus. Dito isso, já podemos passar para o tópico 2, que está aí na sua tela. Deixa eu beber uma aguinha nessa noite. Tópico 2, irmãos. Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. É concluído, né? Com o mandato da grande comissão. Eis a natureza missionária deles. Temos algumas referências aqui e nós vamos ler algumas referências, irmãos. Aqui eu quero destacar o seguinte, está dizendo que não por acaso, cada um dos evangelhos, os irmãos conhecem os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, né? João, os irmãos conhecem. Existem evangelhos que são sinópticos, ou seja, eles são parecidos, né? E evangelhos não sinópticos. Então, irmãos, cada um dos evangelhos, ele é concluído com o mandato da grande comissão. Então, cada um termina pregando o ide do Senhor, mandando fazer missões. Vamos conferir isso na Bíblia? Porque não tem como dar o estudo bíblico sem a Bíblia, né? Então vamos conferir aqui na Bíblia. Olha só, Mateus 28:18. Mateus 28:18 termina assim, ó. Portanto, ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o Evangelho de Mateus, termina desse jeito. Agora, olha só o Evangelho de Marcos, irmãos. Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só como os Evangelhos terminam. Agora o Evangelho de Lucas 24, versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E o versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tá vendo? Termina também mandando pregar, né? Agora vamos para... tem o 48 também, ó. E destas coisas sois vós testemunhas. Ou seja, além de pregar, né, nós temos que ser testemunha de Jesus. E olha só o versículo, e olha só João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Tá vendo, irmãos, que maravilhoso? Então, todos os evangelhos terminam aí com a missão, nos passando a missão de pregar a palavra de Deus, de pregar o ID. De tão importante que é isso, né? Então, vamos lá avançar. Dito isso, já podemos avançar aqui para o subtópico 2, que está aí na sua tela. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Vamos falar aqui de alguns missionários, né? Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? É todos os povos e todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Filipe ele foi enviado, né, irmãos, lá para o eunuco, para pregar para aquele eunuco. O eunuco estava ali lendo uma parte da escritura, né? O eunuco estava lendo ali a parte da escritura, e Deus ele fez praticamente um milagre ali de teletransportar Filipe, né, até aquele eunuco. E o eunuco ele estava lendo, mas não estava entendendo. E aí Filipe perguntou, o que você está lendo? E ele falou assim, olha, Filipe perguntou, você entende o que você está lendo? Aí o eunuco falou, como que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Aí Filipe começou ali, né, a ensinar para ele sobre o que ele estava lendo. Olha, esse livro aí é do profeta Isaías e tal e tal. Aí Filipe pregou o evangelho para ele. Aí ele sentiu a vontade, irmãos, o eunuco sentiu a vontade de se batizar. O eunuco perguntou, como que eu faço para me batizar? O que me impede de ser batizado? E aí Filipe olhou, né, tinha uma água ali e tudo. Você crê? O eunuco falou, eu creio. Então nada te impede de ser batizado. Foi lá e batizou, né, o eunuco. Eu entendo com isso, irmãos, que um dos critérios para ser batizado, né, nas águas é crer em Jesus. Às vezes a igreja corre o risco de criar muita dificuldade para a pessoa ser batizada, né? Às vezes a igreja corre o risco de querer exigir ali uma perfeição da pessoa. Você tem que largar isso, tem que largar aquilo e tem que largar aquilo outro para ser batizado. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o único critério que a Bíblia exigiu foi o quê? A fé. Que a pessoa cresça em Jesus, irmãos. Então a igreja não pode cobrar uma perfeição, porque na verdade o batismo ajuda a pessoa na santificação, no processo de santificação. O batismo nas águas é um revestimento a mais, que ajuda a pessoa ali a ter mais forças para se libertar de muitas coisas. Então a igreja tem que ter cuidado, porque às vezes pode exigir demais e a pessoa pode até desistir. Então, continuando aqui a leitura, diz, outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade. Pedro teve uma visão, né? Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro teve uma visão de um lençol ali grande, né? Um lençol gigantesco, e ali tinha muitos lençóis, muitos animais, né? Dentro desses lençóis, animais puros e até animais impuros. E ali uma voz dizia, Pedro, mata e come esses animais impuros. E aí Pedro quis até discutir com aquela voz, né? Falou, não, eu não vou comer animal impuro, eu sou judeu, é contra a minha tradição, eu não posso comer animal impuro.
Mas aí a voz falou para Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro, ele teve essa visão e teve o discernimento que Deus, ele estava falando ali dos outros povos, né, que não eram judeus, dos gentios. Deus, ele estava falando dos gentios, irmãos. E aí Pedro entendeu que os gentios também, que o evangelho era para os gentios também. Ele foi ali na casa de... Me falhou o nome, meu Deus do céu. Agora me falhou o nome, irmãos. Pedro, ele foi na casa de quem? Me ajude aí, quem está assistindo aí, me ajude aí, irmãos. Os irmãos que lembrarem aí, me ajude aí. Daqui a pouco eu devo lembrar. Mas Pedro, ele foi na casa desse gentio e ali ele viu que esse gentio, ele tinha sido batizado com o Espírito Santo também. E esse gentio começou a falar em línguas, né? E aí Pedro viu que o Espírito Santo era para todos. Do centurião Cornélio, obrigado, diaconisa Daniele, por isso que é bom ter alunos atentos, né? Pedro, ele foi na casa do centurião Cornélio, irmãos. E ali ele viu que o evangelho era para todos. Amém? Glória a Deus. E aí o centurião Cornélio, ele foi batizado com o Espírito Santo. E aí Pedro falou: como que eu vou negar água, né? Se até mesmo os gentios estão sendo batizados com o Espírito Santo do Senhor. E ali foi a revelação de que a igreja tinha que pregar para todos. Nosso irmão Hélio também, né? Lembrou aí, Cornélio, por isso que é bom ter alunos atentos para estar nos ajudando aqui. Glória a Deus. Então, dito isso, vamos passar aqui para o próximo subtópico, que é o subtópico 3. Nos Atos dos Apóstolos, falamos aqui de Filipe e Pedro, né? Agora vamos falar de Paulo e Barnabé um pouquinho aqui. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Nossa missionária Maria Aparecida, né, tá aí também. Deus abençoe, missionária, em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Pedro, irmãos, ele pregou também para os gentios, mas Pedro, ele teve uma missão muito grande ali com os judeus, né? Mas o apóstolo Paulo, ele teve um chamado muito grande também com os gentios. E é maravilhoso saber disso, porque isso nos ensina que eu e você temos um chamado, né, específico também. Nós temos um chamado universal, que é pregar o evangelho a toda criatura. Mas, irmãos, Deus, ele vai nos usar em lugares específicos também. Eu conheço um pastor que ele prega muito nos ônibus de Águas Lindas, nos ônibus da Ceilândia, né? E é muito forte, irmãos. Ele prega nos ônibus, as pessoas prestam atenção ali, as pessoas aceitam Jesus. E ali, esse pastor, certa vez, eu já percebi que às vezes ele é meio discriminado. Por que ele é meio discriminado? Ele é meio discriminado porque ele canta uns raps, né? Aquele ritmo rap, o ritmo de rua. Rap significa ritmo e poesia. Então ele canta rap também e ele prega. E aí muitas vezes as pessoas discriminam ele, por quê? Porque ele canta rap. Mas sabia, irmãos, que ele alcança lugares que outros pastores não alcançam? Muitas vezes, irmãos, lá no beco, nas vielas, as pessoas gostam desse ritmo. Então ele usa, né, esse talento que Deus deu para ele para ganhar essas pessoas. Então eu já vi ele ganhando prisioneiros, né, detentos, eu já vi ele ganhando para Deus. Já vi ele ganhando até policiais. Até os policiais que muitas vezes prendem, né, os detentos ali, ele ganha os policiais também para Jesus. Então eu acho o chamado dele muito forte e às vezes eu até digo, tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas discriminam, mas não sabem como Deus usa as pessoas. Porque a Bíblia fala que Deus usa até mesmo os loucos para confundir os sábios. Nossa missionária Maria Aparecida, né, está aí nos abençoando. Nossa missionária Cida está nos abençoando aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então é isso, irmãos. Temos que ter cuidado com as coisas que nós não entendemos para a gente não julgar. Amém? Então o nome dele é Pastor Cícero, né? Tem até no YouTube aí também. Ele é conhecido. E ele já ganhou várias almas para Jesus através desse chamado dele. Então, continuando aqui a leitura, ó, nesse contexto temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém, pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Eu quero só comentar algo aqui sobre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, o nome Barnabé até significa, né, aquele que consola.
Então, irmãos, Paulo e Barnabé começaram pregando juntos, né? Agora aconteceu um episódio interessante. A Bíblia vai dizer que chegou o momento que Paulo e Barnabé eles tiveram um desentendimento. Porque Marcos, né, o evangelista Marcos também, que os irmãos conhecem aí, chegou o momento que Marcos não quis ir na cidade que eles iam, irmãos. Tipo, abandonou eles, né? Deixou eles ir, não quis ir, abandonou o barco por um momento ali, né? E isso deixou Paulo revoltado. Isso deixou Paulo indignado. Paulo ficou com raiva. Então chegou o momento, lá na frente, né, depois Marcos voltou, depois Paulo falou, né, Marcos para mim é útil. Lá na frente eles se reconciliaram. Mas chegou o momento da trajetória que Paulo e Barnabé, eles tiveram um desentendimento. Por quê? Por causa de Marcos ali, né? Paulo não queria levar Marcos, Barnabé queria, e acabou tendo um desentendimento. E ali a Bíblia vai dizer que Paulo, ele foi para uma cidade e Barnabé foi para outra. Era para os dois irem juntos para a mesma cidade. Mas eles se desentenderam. E acabou que cada um, né, foi para um lado. Paulo foi para um lado, Barnabé para o outro. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero aplicar isso na minha e na sua vida. Às vezes, irmãos, nas igrejas acontece isso também, né? Acontecem desentendimentos. Mas olha só que interessante. Paulo e Barnabé, eles eram para ir para a mesma cidade. Mas como eles não foram, eles alcançaram duas cidades diferentes. Tá vendo, irmãos, que até mesmo nas coisas que muitas vezes nós fazemos errado, porque se desentender é errado, né? Mas até mesmo nas coisas que muitas vezes nós fazemos errado, Deus, ele tem o poder ali de transformar em algo positivo para o evangelho. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, no lugar de alcançar só uma cidade, acabou alcançando mais cidades, porque eles se separaram. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Desentendimentos vai acontecer na caminhada. Às vezes não acontece desentendimentos na igreja. Um vai para o lado, outro vai para o outro. Um sai da igreja, um vai para o lado, outro vai para o outro. Mas, irmãos, o mais importante é não guardar mágoa. O mais importante é perdoar e continuar fazendo a missão. O errado é quando desentende e não perdoa, né? Não perdoa, não tem ali perdão, guarda rancor, mágoa no coração e até mesmo muitas vezes para de fazer a obra. Então, mesmo que tenha acontecido, né, na sua igreja, ou você já acompanhou esses casos de desentendimentos, às vezes entre pastores, ou às vezes entre irmãos, ou às vezes entre pastores e irmãos, mesmo que aconteceu, irmãos, mas a pessoa continuou ali fazendo a obra e perdoou, saiba que Deus pode usar isso para alcançar mais vidas também. Amém? Às vezes Deus até permite uma separação, uma dispersão, para que mais vidas sejam alcançadas também. Os discípulos, quando receberam ali a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando eles receberam essa ordem e eles foram batizados com o Espírito Santo, eles não queriam sair ali de Jerusalém, não. Só que a ordem era para eles saírem de Jerusalém, irem até Samaria, né? Judéia, até os confins da terra, né? Essa era a ordem. Só que eles não queriam sair de Jerusalém. Aí sabe o que Deus permitiu? Deus permitiu uma grande perseguição. Estevão foi morto. Depois que Estevão foi morto, uma grande perseguição, né, começou ali contra os cristãos. E ali sim, depois que começou essa perseguição, aí sim, irmãos, eles começaram a se espalhar por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, às vezes, Deus vai usar até situações ruins. Deus vai até permitir coisas ruins para que a gente pregue o evangelho a toda criatura. Amém? Então, às vezes isso acontece, né, nas igrejas, mas nós temos que continuar focados, perdoando e pregando a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, tópico 3. Tópico 3, irmãos. Tópico 3 tem como título A Missão Cumprida nas Cartas e no Apocalipse. Então vamos comentar aqui rapidamente, né? Já estamos quase encerrando. Comentar um pouquinho aqui dessas cartas, né? E no Apocalipse. Glória a Deus. Subtópico 1. Nas cartas paulinas. Estamos falando de missões, né? Falamos de missões através da vida dos discípulos. Agora estamos falando nas cartas. Nossa missionária Geni, Deus abençoe a missionária Geni, toda a família também, Luquinhas e o irmão Gesso, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vamos lá, nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava.
eu destaquei uma frase aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, né? Ele tinha se chamado missionário. E seu objetivo missionário era instruir. Eu destaquei aqui a palavra instruir. Meu filho esqueceu de colocar em vermelho aqui, né? Mas eu destaquei, irmãos, a palavra instruir. O que é instruir? Instruir é ensinar. A prioridade do apóstolo Paulo era ensinar. O apóstolo Paulo, ele era usado por Deus para operar ali vários milagres, né? Ele operava vários milagres, mas a prioridade dele era ensinar. Era assim também no ministério de Jesus. Jesus, ele operava vários milagres. Jesus, ele transformava água em vinho. Jesus, ele multiplicava os peixes. Jesus, ele andava sobre as águas. Jesus, ele fazia mudo falar, fazia surdo ouvir, fazia cego enxergar, fazia paralítico andar. Mas sabe qual era a prioridade de Jesus? Era o ensino. Jesus, ele estava sempre ensinando. Jesus, ele ensinava no monte. Jesus, ele ensinava no barco. Jesus, ele ensinava na casa, né? Na casa de Zaqueu. Jesus, ele ensinava. Jesus, ele ensinava a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus, ele ensinava. Jesus ensinava na casa dos fariseus. Jesus também, ele ensinava. Jesus ensinava na casa do mestre Nicodemos. Ele estava sempre ensinando. Então a prioridade de Jesus era o ensino. Entre um ensino e outro, sabe o que ele fazia? Ele operava milagres também. Então, irmãos, a prioridade é o ensino. E eu quero ler aqui mais uma referência com os irmãos, para mostrar que como a prioridade do apóstolo Paulo também era o ensino. Olha só o que ele falou para o jovem Timóteo. Ele disse aqui, em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. O que é doutrina? É ensino, né? Então prega a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Longanimidade, viu, irmãos? É ânimo longo. E doutrina, que doutrina é ensino. Então olha que a prioridade é ensino. E por que a prioridade é ensino? O apóstolo Paulo vai continuar dizendo aqui. Por que ele priorizava o ensino? Olha só. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aquela questão, irmãos, das pessoas não suportar a palavra de Deus, não suportar a verdade, não suportar a sã doutrina. O que é sã doutrina? Sã doutrina é um ensino sadio. Então, se existe um ensino sadio, se existe uma sã doutrina, é porque existe também um ensino doente, né? É um ensino doente. Existe também. O apóstolo Paulo sabia disso. E aqui ele estava falando, vai chegar um tempo em que eles não suportarão a sua doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que está querendo dizer aqui? Comichão, antigamente, né, os judeus também, antigamente na época dos judeus, existia ali os criadores de porcos, né? E os porcos, irmãos, eles muitas vezes eles tinham coceira nos ouvidos. As moscas, né? As moscas começavam a juntar nos ouvidos deles ali, fazia aquela ferida, e ali eles começavam a ter essas coceiras nos ouvidos. Irmãos, diz que a coceira era tanta coceira no ouvido, que eles não conseguiam, né, suportar aquilo, e eles ficavam bastante agoniados, corriam para lá e para cá, ficavam andando para lá e para cá. Muitas vezes procuravam ali um pé de árvore, né, para coçar os ouvidos, eles não suportavam aquela coceira. Tá vendo como a palavra de Deus está comparando? A palavra de Deus está comparando aquelas pessoas que não suportam ouvir a verdade com essas criações de porcos, né, que não suportavam também aquelas coceiras e ficavam correndo para lá e para cá. Não é isso que acontece às vezes com as pessoas? As pessoas não suportam ouvir a verdade e começam a andar para lá e para cá, de igreja em igreja, procurando profeta aqui, profeta ali, revelação aqui. Por quê? Porque não suportam a verdade. Quando ouve a verdade, não suporta, irmão, sai da igreja. Irmãos, essa comparação que eu estou fazendo, irmãos, é o estudo que eu fiz, né? Eu não estou chamando ninguém de porco aqui, pelo amor de Deus, né, irmão? É que é um estudo que eu fiz, que a Bíblia comparava, né, com essa tradição dos judeus ali. Comichão era isso, vinha dessa criação que tinha nessa época. Então, comichão é essa coceira insuportável que as pessoas não conseguem suportar. E aqui fala, amontoarão para si doutores ou mestres, né, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, as pessoas vão procurar
aqueles profetas, né, ou falsos profetas, doutores, mestres, que falam aquilo que elas querem ouvir. Não é aquilo que elas precisam ouvir não, irmãos, mas é aquilo que elas querem ouvir. Aquilo que agrada o coração delas. Quer ver? Eu me lembrei aqui de uma referência. Eu me lembrei aqui de uma outra referência. E eu vou colocar aqui para os irmãos. Deixa eu procurar aqui Isaías. Você que tem sua Bíblia aí também, ou você que quer anotar, anote aí, irmãos. Isaías, eu vou só me lembrar aqui se é 30 ou se é 31. Vou colocar aqui para os irmãos. Olha só, Isaías 30, versículo 10. Deixa eu ver se é esse. Isaías 30, 10. É esse mesmo. Olha só, vou colocar aqui para os irmãos também. Olha só como é forte esse Isaías aqui, 30, versículo 10. Que diz assim, ó. Vou colocar a tela cheia, não é esse não, peraí. Não é esse não, deixa eu colocar aqui, tela cheia, aqui. Isaías 30, versículo 10. Olha só como o povo estava na época do profeta Isaías, irmãos. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Irmãos, esses videntes aqui nessa época eram os profetas também, viu? Eram aqueles que viam o futuro, eram aqueles que previam o futuro, esses videntes na época. Então eram pessoas enviadas por Deus também, tá bom? Para não confundir os irmãos. Então olha só o que o povo dizia naquela época lá, irmãos. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Ou seja, eles estavam falando o seguinte, nós não queremos saber o que é certo não. Nós não queremos ouvir esse negócio de santidade, o que é certo, não queremos ouvir isso não. E aqui continua, dizei-nos coisas aprazíveis. Ou seja, vocês têm que dizer para nós, falar para nós coisas prazerosas. Nós queremos ouvir coisas prazerosas. E vede para nós enganos. Olha, irmãos, e vede para nós enganos. Então eles estavam querendo dizer o seguinte, não quero saber de coisa certa, esse negócio de santidade, não quero saber isso não. Eu quero que vocês falem para nós, né, aquilo que é agradável, aquilo que é prazeroso. E olha só no versículo 11, né? Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei o que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. É forte, né, irmãos? O que esse povo estava falando? Esse povo estava falando que não queria saber de Deus, não. Esse povo estava querendo dizer o seguinte, eu não quero saber, eu ouvi falar desse Santo de Israel, não. Que só prega santidade, não quero ouvir falar disso, não. Eu quero que você fale para mim coisas agradáveis, mesmo que seja mentira. Mas eu quero ouvir isso. Tá vendo, irmãos? Isso é no tempo do profeta de Isaías. Não é diferente nos tempos de hoje, né? Então, por isso, o apóstolo Paulo, ele sempre priorizou o ensino. Amém? Nossa missionária Cida está dizendo aqui, que a verdade de Deus é que liberta, né? É a verdade que liberta, irmãos. A mentira, ela aprisiona, né? Então, nós temos que valorizar realmente a verdade. Então, dito isso, já vamos para o subtópico 2 e já estamos encaminhando para o final. Nas cartas gerais. As epístolas gerais dão forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar sua vontade como lhe agrada. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Irmãos, por incrível que pareça, né? Eu não vou dizer que é coincidência, porque com Deus não tem coincidência, né? Com Deus tem propósito. Mas esses dias mesmos eu estava lendo, eu acabei de ler esses dias. Eu li a carta aos Hebreus, li a carta de Tiago e li a carta de Pedro. Li essas três, irmãos. E falou tão grande ao meu coração, porque já tinha lido outras vezes, mas dessa vez falou algo tão maravilhoso no meu coração, essas três cartas. E eu quero recomendar para você. Por esses dias, eu creio que Deus, né, não foi à toa que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Por esses dias, leia essas três cartas. Não são cartas muito grandes, né? Leia Hebreus, leia Tiago e leia Pedro, que eu creio que Deus vai falar de uma forma diferente ao seu coração. Você vai ver coisas que você não viu ainda. Deus vai te dar revelações através dessas cartas. E são três cartas maravilhosas. Trazem ensinos práticos para as nossas vidas que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui para o subtópico 3, que já encerra a nossa lição. Diz assim, ó.
no Apocalipse. Missões, né, na carta de Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistos como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. O que nós podemos dizer aqui para encerrar, né? Apocalipse é revelação, viu, irmãos? Apocalipse significa revelação. Muitas pessoas falam, pastor, eu não entendo nada de Apocalipse. Mas se você ler Apocalipse atentamente, você vai ler que Apocalipse tem vários símbolos, mas depois a própria carta começa a explicar o que é aqueles símbolos. Por exemplo, quando fala a besta que saiu do mar, aí vai falar, essa besta era tal poder, né? Era um poder, era uma nação. Vai explicar, irmãos. Então não fica tão confuso assim não. Amém? E aí você vai lendo, você vai estudando, você vai ouvindo pastores, né, que explicam Apocalipse, e a sua mente vai abrindo cada vez mais, porque Apocalipse é revelação. Não é para esconder algo de nós, mas é para revelar algo para nós. E a carta de Apocalipse, eu vejo muitos crentes falando também, eu tenho medo de ler a carta de Apocalipse. Mas não é para você ter medo, irmãos. Porque a carta de Apocalipse não mostra a destruição da igreja, não. A carta de Apocalipse mostra a vitória da igreja, a salvação da igreja. Mostra sim a destruição dos ímpios. Se você, né, se a pessoa for ímpia, aí tem toda a razão para temer. Agora, se você for igreja, não tem que ter medo. Tem que se regozijar, né, e interceder por aquelas almas que estão perdidas ainda. Então, se a gente for observar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala de quê? De missões. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. As 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse, fala de quê? De missões. Então, irmãos, a palavra de Deus do começo ao fim vai falar de missões. E olha só, para encerrar essa lição, nós vamos ler aqui o último versículo, colocar aí na sua tela. Olha o último versículo que está aqui em Gênesis. Como nós falamos de Apocalipse, né? Apocalipse mostra ali a Bíblia terminando com missões. Agora lá em Gênesis, irmãos, desde Gênesis que a Bíblia fala de missões. Olha só, Gênesis 3,15. Depois que o homem pecou, aí o próprio Deus ele fez a primeira profecia. A primeira profecia veio da boca do próprio Deus. Olha só o que Deus diz. Deus disse o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, ele estava falando aqui para Satanás. E Deus, ele estava aqui, irmãos, fazendo uma profecia. Uma profecia sobre o Evangelho. Sobre tudo que o Evangelho fala, né? Sobre missões. Olha só, isso aqui foi uma missão. Isso aqui Deus estava falando que já ia usar a semente da mulher para fazer missões. Até a semente da mulher dar origem ali a Jesus. Jesus viria, pregaria também, faria missões, morreria naquela cruz e pisaria na cabeça da serpente. Tudo através do Evangelho. Tudo através de missões. Então Jesus falando aqui para o Satanás, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Tu lhe ferirá o calcanhar, mas a semente da mulher lhe ferirá a cabeça. Estava falando de quem? De Jesus. A primeira missão a primeira profecia, né? E falando sobre missões também, sobre o que aconteceria, está lá em Gênesis, irmãos. Então a Bíblia do começo ao fim é um livro profético e é um livro que fala de missões. Glória a Deus. Dito tudo isso, já podemos concluir. Vamos para a conclusão da lição. Conclusão da lição, colocar aí na sua tela, diz o seguinte: o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu Filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os os seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Amém, irmãos?
as missões nasceram no coração de Deus, né? A missão nasceu no coração de Deus. Então, se as missões, irmãos, está no coração de Deus, as missões têm que estar também no meu e no seu coração também, porque nós somos filhos de Deus. E a pergunta que fica nessa noite: nossos corações têm queimado por missões? Tem, irmãos? Se nosso coração estiver meio morno, é hora de pedir a Deus, né? Pedir a Deus que essa chama venha queimar no meu e no seu coração. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe todos os missionários. Não estou falando aqui de quem foi ungido a missionário, né? Não estou falando aqui de quem só recebeu um cargo na igreja de missionário ou de obreiro, não. Todos que receberam Jesus como único e verdadeiro Salvador são missionários de Deus, e que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Amém? Essa foi a lição de hoje, e a lição número 5 tem como tema, né, da próxima terça-feira, tem como tema uma perspectiva pentecostal de missões. Vamos continuar falando de missões, porque o nosso coração tem que queimar por missões. Amém, irmãos? Esse foi o estudo de hoje. Quero agradecer a todos, viu, que têm acompanhado, os irmãos do ministério. Quem não é do ministério também, né? Nossa irmã Nilde, que está sempre aí, nossa aluna fiel. Nosso irmão Hélio também, que não é do ministério, mas passou aí também. Nossa irmã Francisca e todos os irmãos, né, que quando não assistem ao vivo, assistem depois também. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Amém? Não saia daí que eu vou estar ministrando uma bênção sobre a sua vida nessa noite de hoje e que você receba nessa noite. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe os seus pais, seus irmãos, primos, tios, sobrinhos. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu salário, o fruto do seu trabalho que seja abençoado. Deus abençoe a sua entrada, Deus abençoe a sua saída, Deus abençoe toda a sua parentela, de perto, de longe. Deus abençoe o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Deus abençoe sua mente, suas emoções, seus sentimentos, seu coração. Que Deus te abençoe em todas as áreas com toda sorte de bênçãos. É o que nós te desejamos nessa noite. Amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Nossa irmã Cida também, né? Não posso esquecer da nossa irmã Cida, que também nos acompanhou aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus também, irmãos. Então, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém e graças a Deus. E todos do Ministério Segundo o Coração de Deus também, viu, irmãos, que passaram por aí, Deus abençoe grandemente. Então, irmãos, fique com Deus e nunca se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas